Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês, com todos nós. Estarei nessa manhã compartilhando uma porção da palavra do nosso Deus. Com certeza ela falou ao meu coração primeiro e estarei compartilhando com todos vocês. Está aqui comigo um barquinho de papel. Você já deve estar imaginando sobre o que eu vou falar, o que a Alessandra vai falar hoje, o que ela vai dizer. Vai ser para as crianças, vai ser para quem? Vai ser para todos nós, Falou o meu coração e peço a Deus que fale ao coração de vocês. Tá aqui as minhas duas conchinhas me acompanhando. Gosto muito dessas histórias de Jesus, dos milagres de Jesus. Então estarei falando hoje sobre a pesca maravilhosa, que está lá em Lucas 5, do versículo 1 até o versículo 11. Eu gostaria de fazer essa leitura junto com vocês. Convido você a abrir a sua Bíblia para nós fazermos a leitura dessa palavra. Vamos junto fazermos a leitura? Lucas 5, do versículo 1 até o versículo 11. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu dois homens junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lança as redes para pescar. Lance as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompeavam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como o de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, e seguiram a Jesus. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu li esse texto completo, mas a palavra que mais me chamou a atenção, que eu gostaria de destacar com vocês e que chamou muito a minha atenção, foi a palavra do versículo 5, onde diz: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo lançado toda a noite a rede, nada nós apanhamos, não pegamos nada durante a noite. Mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. E desta palavra que nós acabamos de fazer a leitura, eu gostaria de aplicar 3 ensinamentos que trouxe para a minha vida. 3 ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro ensinamento que eu retirei para mim é a seguinte: pela tua palavra lançarei a rede. Em primeiro lugar, porque a tua palavra é verdadeira,
Se nós lermos a Bíblia, vocês podem abrir a Bíblia se desejarem, lá no versículo que todos conhecem, sabe de cor, João 14, versículo 6, onde diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós podemos perceber que a palavra do Senhor, temos certeza que a palavra do Senhor é a verdade. Não é a palavra da Alessandra. Por que que ele disse isso para Jesus? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque ele sabia que não era de qualquer um, que era a palavra do mestre. E todos conheciam o mestre. O mestre estava ali, junto da multidão. Todos sabiam sobre a história de Jesus. Jesus já era conhecido. E Jesus estava diante deles, conversando com a multidão. Então nós podemos perceber aqui uma total confiança. Ele viu credibilidade na palavra do Senhor. Ele deu crédito à palavra do Senhor. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu gostaria de aplicar para nossas vidas. Sobre a tua palavra, o que nós temos feito com relação à palavra do Senhor? Se nós lemos a palavra do Senhor, se nós estamos meditando na palavra do Senhor, não temos o que temer, porque a palavra do Senhor é verdade. Nós temos garantia na palavra do Senhor, como eu acabei de citar em João 14, versículo 6, que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Não existe outra palavra tão verdadeira quanto a palavra do Senhor, nosso Deus. Quanto a palavra do nosso Deus. E Spurgeon deixa para nós uma frase que eu acho muito interessante, tenho para mim como muito interessante, que diz o seguinte: muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas às suas tremendas dificuldades. Muitas grandezas da nossa vida nós devemos às dificuldades que nós enfrentamos. E eles aqui estavam enfrentando dificuldade com relação à pescaria. Então nós não devemos temer a dificuldade. Primeiro, porque nós temos a palavra do Senhor como verdade absoluta. E em segundo lugar, em segundo ponto, porque o teu poder é absoluto. O poder do Senhor é absoluto. Não existe ninguém nesse mundo com um poder tão absoluto como o poder do nosso Deus. E com certeza, eles perceberam isso em Jesus. Eles viram isso nítido na vida de Jesus, no falar de Jesus, na postura de Jesus, naquilo que Jesus fazia, naquilo que Jesus falava. Demonstrava poder absoluto e isso transmitiu para eles confiança. Por isso essa frase, sobre a tua palavra lançarei a rede, porque eles viram poder absoluto em Jesus. Eles perceberam que não era a palavra de qualquer um, não era a palavra da Alessandra, né? Se fosse a palavra da Alessandra, talvez geraria uma dúvida, mas não era a palavra do mestre. Ela era a palavra de Jesus. E nós podemos pegar Salmos 33, versículo 6. Se você está aí com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia para nós lermos juntos. Salmos 36, Salmo 33, versículo 6. Diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram. O céu por sua palavra se fizeram. Toda a criação foi feita por nosso mestre. Jesus estava lá na criação do mundo. Ele participou da criação do mundo juntamente com o Pai. Ele não estava ausente. Ele estava presente na criação do mundo, quando Deus me criou, quando Deus te criou, quando Deus criou o sol lindo, maravilhoso, quando Deus criou a noite, quando Deus criou os peixes, quando Deus criou o mar, quando Deus criou a terra, quando Deus criou o mundo, Deus estava lá, Jesus estava lá, ele estava presente junto com o Pai.
Ele não estava ausente. Então nós podemos ver que a palavra do Senhor, ela é absoluta, ela é única, ela é exclusiva. Não existe outra palavra. Ele disse, vamos assim dizer, e está falado. Ele disse e está falado. É verdade. Pode se cumprir. Pode crer. Pode crer. Naquilo que você está lendo, você pode crer. Você pode ter total confiança. Como que está a tua vida nesse período da quarentena? Você está colocando em prática a leitura da palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus para encontrar força no dia a dia? Você está apenas preocupado com a pandemia? Preocupado com o mundo, com os noticiários, com tudo que estão falando, colocando toda a sua fé na medicina, mas creia em Jesus, sobre a tua palavra, creia nela, sobre a tua palavra vai ter uma solução, assim como teve uma solução para esta pescaria. Ai, Alessandra, mas é muito diferente. Estamos em épocas diferentes, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. A cada amanhecer, a cada dia ela se renova e nós podemos aplicar ela para nós todos os dias. Todos os dias nós podemos aplicar e que possamos pegar o exemplo do autor que eu disse para vocês, de Spurgeon, onde ele fala que muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas às suas tremendas dificuldades. Muitas coisas. Muitas das nossas vitórias nós devemos às nossas fraquezas, devemos às nossas lutas do dia a dia, devemos a ela. E em terceiro lugar, porque a tua vontade é soberana, a vontade do Senhor é soberana. Em 1 João 2, versículo 16, eu compartilho com vocês, 1 João 2, versículo 16, diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas o versículo 17 nos diz o seguinte: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele, porém, que cumpre a palavra de Deus permanece eternamente. E o que você tem feito? Tem buscado cumprir a palavra de Deus? Assim como o pescador, Jesus convidou ele para ser um dos seus discípulos, para seguir com ele. E ele largou tudo e foi para ser pescador de homens, pescador de vidas, de almas. Ele seguiu Jesus. Ele deu obediência à palavra do Senhor. Ele viu soberania. Ele deu crédito à palavra do nosso Deus. E em Romanos 12, versículo 2, nos diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós podemos concluir dizendo que a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E podemos entender que aquele discípulo, ele acreditou na palavra do Senhor como algo bom para a vida dele, agradável para a vida dele e perfeita. Então por isso que ele disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. E você, e eu, Alessandra, todos nós,
O que nós temos feito? Estamos dando crédito à palavra do nosso Deus? Ou estamos apenas só meditando, lendo e não estamos aplicando ela no nosso dia a dia? Ou nós não estamos lendo? O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Sob a tua palavra, nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar caminhando na incredulidade? Nós vamos continuar caminhando na falta de fé? O que nós vamos fazer sobre a palavra do Senhor? Deixo para vocês a seguinte frase do Spurgeon, que ele diz assim: você crê em Deus só quando as circunstâncias são favoráveis a você? Ou crê a despeito das circunstâncias? Quando você crê na palavra de Deus? Quando você crê? Quando elas são somente favoráveis para você? A seu despeito? Ou você crer nela, independente das circunstâncias? Um dia abençoado e que essa palavra seja aplicada ao seu coração, assim como foi aplicada ao meu coração. Um grande beijo para vocês e que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo.